o bate-bola antes de começar. Então, agora, novamente, agradecendo muito sua participação, que a gente já está tentando há bastante tempo e toda hora acontece alguma coisa, agora finalmente deu certo. Vocês vão ver o trabalho fantástico. Sarita é uma pesquisadora de mão cheia, além de ser uma líder natural incrível. Eu tive a felicidade de trabalhar junto com a Sarita no CTBE, né? E, Sarita, comece contando, por favor, sua história. Manda bala, agora é com você. Perfeito, Gonçalo. Bom, então, novamente, muito obrigada pelo convite, né, por poder participar desses seminários da bioenergia. Eu acho que é uma experiência muito importante para a questão, né, de trocas mesmo entre os colegas. Sei que muita gente aí atua, né, nessas vertentes também de fracionamento de biomassas, então acho que isso é bastante importante e interessante. Bom, em relação à minha formação, eu sou formada em Química Tecnológica pela Universidade Federal de Viçosa. Eu acho que, né, quem conhece a universidade sabe que é uma universidade que tem um viés agrícola muito forte. Então, desde muito, né, iniciante ali dentro da universidade, eu comecei a trabalhar dentro dessas frentes, né, relacionadas à sustentabilidade, bioenergia, desenvolvimento de produtos com diferentes tipos de biomassas em si. Mas no finalzinho do curso, acabei adentrando um pouco dentro do mercado de celulose e papel, né, fazendo e executando estágios dentro dessa vertente, o que acabou me abrindo esse mundo de oportunidades, né, dentro das etapas especificamente de fracionamento. Né, me deu conhecimento sobre conhecimento de características de biomassa, conhecimento de como fracionar essas biomassas dentro do mercado, e com isso, né, depois acabei vindo para a Unicamp para fazer mestrado e doutorado, dentro dessas vertentes de tecnologia de etanol de segunda geração. Naquela ocasião, né, obviamente já existiam várias iniciativas de desenvolvimento de etanol de segunda geração dentro do Brasil, estudos, grandes centros de pesquisa, universidades que já faziam isso, mas realmente podemos considerar que foi um dos grandes booms, né, de recursos econômicos, de interesse realmente no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, peguei toda essa vertente de desenvolvimento, de recursos, e de pessoas também, né, de poder ter contato direto com essas pessoas para aprender um pouco mais sobre essas tecnologias. Antes de terminar meu doutorado, eu fui convidada, após a minha primeira qualificação de doutorado, para fazer uma entrevista, né, dentro do laboratório que estava sendo inaugurado, que era o antigo CTBE-LNBR. Fui convidada para fazer uma entrevista, acabei fazendo, passando, e antes de terminar o meu doutorado, eu já estava, então, contratada para atuar dentro desse laboratório. Aí, durante o doutorado, fiquei um tempo fora, trabalhando também com processos de biodigestão, né, que também estavam contemplados dentro do meu projeto de doutorado, e assim, defendendo, comecei minhas atividades, né, dentro do CTBE, hoje LNBR. No laboratório, eu comecei como assistente de pesquisa, depois passei para pesquisadora, e na gestão do professor Gonçalo, né, me tornei aí a parte de coordenação da área de engenharia de processos, de planta piloto, dentro do centro de pesquisa em si. Em 2018, eu, né, acabei dando aí uma mudada na carreira, e passei num concurso público aqui na Unesp de Botucatu, e vim, então, embora para cá, né, acabei assumindo a vaga aqui. Hoje eu estou lotada dentro do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia, aqui da instituição, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp do campus de Botucatu, e hoje eu estou na coordenação do Laboratório de Bioenergia e de Recursos Renováveis, dando continuidade, então, às linhas de pesquisa que eu desenvolvo desde a minha graduação em si, tá? Então, a proposta dessa apresentação é tratar um pouco sobre esses processos de pré-tratamento, com o intuito de remoção macro de lignina, né, processos deslignificantes, tratar um pouco sobre as características, falar sobre os potenciais de aplicação. Quando a gente fala de processos de pré-tratamento, né, a gente pensa muito em processos deslignificantes atuando dentro do setor de celulose e papel, né, onde o objetivo é justamente você ter uma polpa celulósica altamente branqueada para essas aplicações mercadológicas. Por outro lado, né, quando a gente pensa nesses processos de tecnologias de produção de etanol de segunda geração, a gente sempre tenta vincular processos que sejam mais baratos técnico e economicamente, até porque esse produto, a gente sabe, né, que é uma commodity, produz volumes consideráveis, mas são produtos relativamente de valor agregado. Aí a pergunta que fica será que isso está realmente correto, né? Essa é a lógica? Será que a gente precisa trabalhar com processos relativamente baratos se a gente pensar realmente no setor como um contexto de biorefinaria um pouco mais macro, em tentar aproveitar todas essas frações de biomassa? Então, acho que isso é um ponto a ser questionado.
Como vocês não sabem, mas eu estou com o Gonçalo como chair aqui, né? Pode passar, por favor. E eu estou enrolado aqui, porque eu não estou vendo você. Você está perdido onde que passa, pode deixar que eu vou te avisando. Tá? Isso, eu vou me avisando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, então, dentro desse contexto, eu acho que vale a gente ressaltar muito a cana-de-açúcar como uma biorrefinaria bastante importante e expressiva, né, dentro do mercado nacional. Claro que a gente tem outros exemplos, como eu acabei de citar, né, o próprio setor de celulose e papel, que também faz essa tratativa muito inteligente da biomassa, tentando agregar valor aos seus subprodutos de processo, mas o setor sucroenergético em si, né, ele já é uma biorrefinaria bastante estruturada, com produção aí, além do etanol de primeira geração, produção de açúcar em si, calor, eletricidade, além também da produção do próprio caldo da cana, que pode ser comercializado por outras empresas, que é um pouco do que se faz hoje também no caso da Mires, né, utiliza aquilo para desenvolvimento de outros produtos. Além disso, a gente tem, né, as biomassas lignocelulósicas, que são geradas dentro desse processo, que hoje é usado justamente para essa questão, né, de geração de calor e eletricidade, recobrimento de solos e outras funcionalidades, né, pode ter aplicações aí também como suplementações de alimentação animal, e além de outros subprodutos, né, como é o caso do melaço, vinhaça e torta de filtro, que também são gerados dentro desse processo, né. Todos esses produtos, né, de uma certa forma, fazem essa integralização dentro dessa cadeia e pode ser usado também para desenvolvimento de novos produtos de processo. Eu vou ficar sem meu pointer, Gonçalo, você vai poder me ajudar. Então, assim, você pode... Combinadíssimo, tá ótima essa dupla. E aí você pode direcionar isso, né, para desenvolvimento de novos produtos dentro desse mercado, que tem aí agregação de valores bastante interessantes, como é o caso que algumas empresas hoje já fazem dentro dessas tecnologias de segunda geração. Pode passar, por favor, Gonçalo. Dentro dessas tecnologias, então, de segunda geração, né, ou de fracionamentos de biomassa, a gente precisa dar destaque dentro do setor sucroenergético para as duas principais, né, para as duas importantes biomassas lignocelulósicas que a gente tem dentro desse setor, que é o bagaço e a própria palha de cana-de-açúcar, né. Esses materiais, eles são altamente recalcitrantes, como muitos de vocês já devem, né, ter ouvido falar sobre esse termo, né, são materiais extremamente complexos, formados majoritariamente por celulose, hemiceluloses e lignina, onde você tem aí dois polissacarídeos extremamente importantes, que é o caso da celulose e das hemiceluloses, né, e a lignina, que muitas vezes é vista aí dentro desses processos como um vilão, porque acaba impactando, né, vários direcionamentos desse processo dentro dessa cadeia. Então, para que a gente possa processar essas biomassas lignocelulósicas, claramente a gente precisa desenvolver um processo para quebrar essa estrutura macromolecular desse material e facilitar, assim, então, o uso, né, desses outros componentes de processo. E essa operação, né, unitária a gente chama de pré-tratamento, que tem justamente esse objetivo, e existem vários tipos de processos, cada um com funcionalidades um pouco distintas, né? Pode passar, por favor, Gonçalo. Bom, e aí vem a pergunta, né, super importante, que como é que a gente faz essa escolha desse pré-tratamento? Como é que a gente seleciona esse tipo de processo, né, dentro dessas tecnologias? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né, o que eu quero nesse processo de pré-tratamento, né? O que eu quero, que tipo de componentes eu quero fracionar? Isso vai depender muito do uso, né, e da funcionalidade que eu vou dar para esse processo. Então, essas características são extremamente importantes para esse tipo de escolha desses processos. Pode passar, Gonçalo. Você vai escutar isso várias vezes. Bom, a outra pergunta que a gente se faz, né, é de que forma, se eu vou fracionar as hemiceluloses, que são os processos mais, né, clássicos dentro dessas tecnologias, de que forma que eu quero que essa hemicelulose seja recuperada dentro desse processo? Eu preciso que ela esteja numa forma monomérica, eu posso recuperá-la na forma oligomérica e depois aplicar processos subsequentes que façam com que isso seja liberado açúcares monoméricos e assim utilizado dentro de processos fermentativos, por exemplo. Então, a gente tem até alguns trabalhos que nós já comprovamos essas eficácias, porque se você faz processos que a gente chama de mais brandos, né, isso pode minimizar custos de equipamento abruptamente. Então, isso pode ser interessante, né, de você fazer isso numa etapa sequencial de processo. Bom, outra pergunta que a gente sempre faz é, os produtos inibitórios, né, os produtos de degradação, eles são realmente indesejáveis? Né? Isso é quase uma pergunta retórica, porque é óbvio que a grande maioria deles são,
né? Mas qual é esse limite, né? O quanto eu posso forçar um processo que vai levar à geração desses produtos de degradação, que são degradações, né, desses açúcares, desses polissacarídeos e da própria lignina, que vai afetar o meu processo. E se eu fizer, por exemplo, o desenvolvimento de um produto, de uma rota química de alto valor agregado, né, um químico renovável, ou mesmo um intermediário químico, será que forçar esse processo para levar à produção, né, desse componente não é interessante? Então, essas perguntas sempre precisam ser feitas, né, para poder ter essa decisão do processo. E aí, outra pergunta é, é possível separar essa hemicelulose desse solvente, desse catalisador que eu estou usando dentro do processo? Ou isso eu posso levar para a etapa subsequente de processo, que isso vai ter, né, num processo fermentativo, uma baixa toxicidade para essa cadeia em si. Então, fica já bem claro, né, por essas perguntas, que para escolher um processo efetivo de pré-tratamento, eu preciso saber o que eu quero, até onde eu posso atingir, que características eu tenho desse processo, para que aquilo seja a melhor tomada de decisão para aquela cadeia tecnológica. Pode passar, Gonçalo. E a última pergunta que a gente tem, né, qual é a estrutura e a característica daquela lignina que foi obtida dentro desse processo? Dependendo do tipo de processo, eu posso ter uma lignina que vai ter um valor agregado muito menor dentro dessa cadeia e que possivelmente aquela tecnologia que eu desenvolvi de fracionamento, né, com foco na deslignificação, pode ser que não tenha uma funcionalidade tão atrativa e interessante. Por outro lado, isso pode, né, trazer outras características dependendo da escolha desse processo. Por favor, Gonçalo. Bom, então, basicamente, né, dentro dessas tecnologias de fracionamento de biomassa, existem processos biológicos, existem vários processos físicos dentro da cadeia, mas industrialmente esses são os principais processos que a gente acaba hoje utilizando, né? Que a gente chama de processos acídicos, como vocês mesmos conseguem, né, deduzir pelo título, são aqueles que a gente vai ter um abaixamento de pH dentro desse sistema, tanto com a inserção de um tipo de catalisador ou não, que aquilo mesmo, essa condição já é gerada, né, naturalmente dentro desses processos de fracionamento. E outro bloco que a gente pode avaliar, né, que são os processos de deslignificação, onde o objetivo principal aí estaria justamente nessa remoção da lignina em si, deixando esses polissacarídeos muito mais disponíveis para etapas subsequentes de processo. Por favor, Gonçalo. Bom, então, dando um pouco de, né, só de vertente desses processos acídicos, para vocês possam entender um pouco como funciona esse fracionamento e essa lógica de racionalização, né, a gente tem aqui alguns exemplos clássicos que são muito utilizados dentro do setor industrial, tanto para desenvolvimento de bioenergias, né, etanol de segunda geração, quanto de outros produtos de valor agregado, que seria processos hidrotérmicos, né, que a gente chama de processos autocatalíticos, onde a própria ácidos que estão presentes ali nas hemiceluloses, o caso do ácido acético, ele é solubilizado dentro desse sistema e ele acaba sendo um fator catalisador dentro desse processo, clivando, né, essa hemicelulose, solubilizando ela dentro do sistema. A gente pode usar processos ácidos, processos por explosão a vapor, que também é muito convencional, usando ou não catalisador. Nesse tipo de processo, basicamente, a gente tem como entrada no reator, né, a biomassa, mais esse vapor, né, os catalisadores em si, e ao final do processo, a gente tem aqui o que a gente chama de lama, né, que sai um material fracionado, mas ainda misturado a fração sólida com a fração líquida, que pode eventualmente passar por um processo de separação sólido-líquido, e majoritariamente nesses tipos de processo, a gente recupera as hemiceluloses na fração líquida, que podem ser monoméricas ou oligoméricas de acordo com as características do processo, ou seja, quanto mais ácido eu colocar, provavelmente mais esse açúcar vai ser recuperado na forma monomérica e vice-versa, né? E na fração sólida, majoritariamente a gente tem a celulose, mas ainda está ali presente, né, uma grande parte dessa lignina, que muitas vezes dentro desses processos vão estar numa forma que a gente chama, né, de lignina condensada, porque ela passa por muitos processos de recondensação. Basicamente, em meios acídicos, a lignina ela é quebrada assim dentro desse processo, mas ela acaba sendo, né, solubilizada dentro desse sistema e voltando a fazer, né, uma reorganização dessa estrutura macromolecular. E isso faz com que ela, né, se reconstrua de uma forma completamente diferente, que fique muito menos atrativa para uma aplicação
e, ao mesmo tempo, impedindo etapas subsequentes de processo, como é o caso, por exemplo, de hidrólise enzimática, ou mesmo dificultando, muitas vezes, depois processos para a remoção dessa lignina dentro dessa cadeia. Então, esse tipo de processo, ele tem explicações muito específicas dentro do mercado, mas que acaba, de uma certa forma, desvalorizando um pouco o valor agregado da lignina dentro dessa cadeia. Tá? Então, trouxe aqui só alguns exemplos para vocês mencionarem, né? A GrãoBio é uma empresa que trabalha aí com tecnologias de produção de etanol de segunda geração, além de celulose e outros componentes, né, Gonçalo? E aqui, por exemplo, eles usam um processo hidrotérmico, hoje em dia já usaram explosão, hoje usa hidrotérmico, vinculado a processos, né, de cominuição, processos físicos para cominuir a estrutura desse material. Assim como é o caso da Raízen também, que usa esse tipo de tecnologia, com processos ácidos para a execução desses pré-tratamentos também, tá? Pode passar, Gonçalo. Bom, e dentro das tecnologias, dos processos de designificação, o que a gente tem, né? Tem uma vertente diferente, já que ele tem esse foco um pouco maior de solubilização de lignina dentro dessas cadeias. Então, aqui a gente tem exemplos de processos alcalinos, processos organosolve, que nada mais é que a mistura de um solvente, muitas vezes orgânico, que pode ter adições de catalisadores ou não, ácidos e básicos, líquidos iônicos, que também são bastante usados dentro desses processos de designificação, solventes eutéticos e outros exemplos que a gente tem dentro dessa cadeia. Qual é a grande diferença desse processo, né? Como vocês podem perceber, nesse caso, a gente tem uma alta recuperação de lignina aqui na fração líquida ao final do processo de pré-tratamento, então uma boa parte desse material vai ser disperso aqui dentro dessa fração líquida, deixando uma celulose um pouco mais branqueada dentro desse processo, que vai estar ali disponível na fração sólida. Então, é claro que tudo aquilo que a lignina poderia, né, impedir dentro desse processo, trazendo algumas dificuldades para etapas subsequentes, principalmente para processos biotecnológicos, né, esse tipo de processo acaba sendo um pouco sanado, né. No caso das hemiceluloses, isso vai depender muito do tipo de processo que a gente está selecionando e também vai depender abruptamente de condições operacionais e de vários outros parâmetros em si. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 cases que a gente vem trabalhando bastante, né, de processos de designificação, ao qual um deles tenta manter a hemicelulose o máximo possível na fração sólida. O que isso favorece? Isso favorece depois, né, você tira a lignina e fica basicamente com os polissacarídeos na fração sólida, promovendo, então, processos hidrolíticos posteriores bastante consideráveis, o que vai trazer para a gente, né, muito açúcar para depois executar eventuais processos fermentativos em si. Mas a gente também tem desenvolvido processos ao qual a lignina as hemiceluloses, né, os açúcares das hemiceluloses são arrastadas para a fração líquida, o que também pode ter atratividades, dependendo do tipo de aplicação que a gente tiver dentro desse mercado, tá? Então, exemplos aqui, a gente tem a SC, que é uma empresa que trabalha com processo organosolve usando butanol e água como solvente, na presença de ácido sulfúrico. A GrãoBio também tem um processo assim para a produção de nanocelulose, né, dentro desse mercado, então eles trabalham com uma mistura de dióxido de enxofre com etanol dentro dessa mistura, e a gente tem a LIF também, que é um processo aí relativamente recente, que eles usam glicerol para poder fazer, né, como esse solvente orgânico, para fazer esse processo de fracionamento, né, dentro dessas cadeias em si. Pode passar, Gonçalo, por favor. Bom, e aí qual é a vantagem, né? Como vocês viram ali anteriormente, a gente tem 2 possibilidades de processos de designificação, né, macros, assim, processos que são usando catalisadores alcalinos e outras vertentes. Qual que é a grande vantagem da gente não usar catalisador alcalino? Em todos os casos, a gente tem uma vantagem bastante interessante, que é adicionar valor a essas frações de biomassa, porque você tem fracionamentos bastante seletivos, né, e específicos, que vai conseguir agregar valor, tanto para a cadeia de hemicelulose, celulose, quanto a lignina em si. Mas no caso dos outros processos que não usam diretamente, né, esses catalisadores alcalinos, você tem possibilidade de estar recuperando e reciclando esse solvente dentro do processo, o que pode ser um fator econômico bastante atrativo, né, já que eu não preciso ficar repondo aquele solvente toda hora dentro do processo, ele pode passar por um processo de recuperação e voltar para dentro dessa cadeia tecnológica. Normalmente, esses processos te dão a possibilidade de fazer a precipitação da lignina de uma forma muito fácil, usando um meio aquoso. Eu posso simplesmente diluir aquilo e fazer com que essa lignina precipite,
Então, ela também vai sair aí, né, com um resíduo dessa água residuária um pouco menos problemática para um tratamento em si. Muitas vezes esses processos vão gerar para a gente uma lignina mais preservada, né, com menor taxas de condensação. O que isso favorece, né, como eu mencionei, quanto menos modificada essa lignina, ou que essa modificação seja realmente efetiva e interessante para uma aplicação final dentro dessa cadeia, isso pode ser um ponto bastante interessante para a agregação de valor desse material. E, além disso, a gente tem, dentro desses processos de fracionamento, que eu vou mostrar para vocês, possibilidades de incorporar parte desses reagentes ou mesmo alguma funcionalização que vai trazer agregação de valor para essa lignina. A gente tem, por exemplo, alguns trabalhos que a gente desenvolveu usando líquidos iônicos, que durante esse processo, essa lignina ela era nitrogenada. E a gente já viu que isso é um ponto muito importante para você usar isso como fertilizante, né, dentro do setor agrícola. Então, além de você estar fazendo o processo de fracionamento, né, quebrando essa estrutura, você já pode, ao mesmo tempo, estar fazendo o que a gente chama de upgrade, né, funcionalizando essa lignina e dando possibilidades de aplicações mercadológicas para ela, certo? Por favor, Gonçalo. Bom, então, dentro dessas tecnologias, né, que eu estou mencionando para vocês, na questão da designificação, eu trouxe 2 cases, assim, que a gente tem trabalhado muito em laboratório, tentando otimizar parâmetros operacionais de processo, né, para essa agregação de valor dentro do mercado. Então, o primeiro pré-tratamento que a gente vem trabalhando aí já faz algum tempo é o pré-tratamento organosolve, mas em vez de usar o etanol, que é um dos processos mais clássicos que a gente encontra na literatura, né, e também dentro do setor industrial, a gente está substituindo esse álcool pelo glicerol. Qual é a grande vantagem, né, dentro desse processo em si? Acho que, né, muitos de vocês sabem, com certeza, que o glicerol é um subproduto da cadeia de biodiesel. Quanto mais esse mercado cresce, obviamente, mais esse produto aumenta em termos de volume dentro desse mercado. Ele não é unicamente formado por dentro dessa cadeia, mas majoritariamente onde você tem um grande volume de produção. E, obviamente, esse produto ele é exportado também, né? Países como China compram bastante glicerol do Brasil, mas também, possivelmente, né, com esse crescimento mercadológico, isso pode se tornar até um problema ambiental aí no futuro relativamente próximo. Então, pode ser uma vantagem você fazer esse tipo de integralização. Outra vantagem que a gente tem aqui, né, é que a gente consegue também fazer uma certa integralização com outros potenciais energéticos dentro dessa cadeia. Então, só para vocês entenderem, né, dentro desses processos usando otimização com glicerol, a gente trabalhou muito com a questão de otimizações de processo de pré-tratamento. Ao final disso, né, essa celulose, ela era direcionada para uma etapa de hidrólise enzimática e, assim, direcionada para a produção de etanol de segunda geração. Né? Isso tudo usando o glicerol bruto, sem qualquer processo de purificação que vem de uma produção de biodiesel em si. A lignina que a gente recuperou desse processo de pré-tratamento, já que esse é um dos grandes focos do processo, né, a gente trabalhou tanto no desenvolvimento de nanolignina, né, que é muito usada aí, a gente vem usando bastante para a questão de liberação controlada de fármacos e de outros reagentes também, com viabilidades bastante interessantes, e temos usado também essa lignina para imobilização de enzimas para processo de esterificação, transesterificação enzimática dentro dessas rotas de produção de biodiesel. Porque um dos grandes problemas de se trabalhar com lipases dentro dessas tecnologias é que você coloca e ao final do processo ela é perdida. Então, se você conseguir imobilizar, né, esse processo pode ser ciclado, claro que vai depender da viabilidade, né, e tudo mais, mas isso pode trazer aí um fôlego para esse tipo de processo em si. Então, são coisas que a gente tem feito também. Como esse tipo de processo com glicerol, vocês vão perceber nos próximos dados, ele tem aquele viés que eu mencionei, alguns tendem a manter as hemiceluloses dentro né, junto com o polissacarídeo, e o outro tenta a direcioná-la para um licor de pré-tratamento, que é o que acontece nesse caso. Então, uma boa parte das hemiceluloses, elas são solubilizadas nesse processo, e aí uma das formas que a gente pensou, né, em utilizar esse açúcar é fazendo um processo de biodigestão. Já é bastante relatado na literatura, como o glicerol, né, pode impulsionar esse processo de biodigestão anaeróbica, claro que com alguns limites, mas a gente vai ver que dentro do nosso processo isso acabou não sendo um fator preponderante para limitar o processo de biodigestão em si, e além disso você tem as pentoses que estão ali também disponíveis para fazer esse processo de biodigestão e aumentar esse, né, esse potencial aí metanogênico do sistema em si, certo? Pode passar, Gonçalo, por favor.
Beleza. Bom, então a primeira pergunta que fica, né, de vantagens dentro dessa cadeia, né, por que o glicerol? Como eu já mencionei para vocês, ele é um subproduto tanto da cadeia aqui de saboaria, né, das indústrias de produção de biodiesel, e também de empresas que produzem glicídios, né, dentro dessas cadeias, principalmente aí para o setor na área mais farmacêutica. Uma das grandes vantagens é que ele é um produto de baixíssimo custo quando a gente compara com aquele solvente que é mais usado dentro dessas cadeias de produção de processo organosolvente, que é o próprio etanol. Então, o custo dele é muito mais atrativo, isso, né, já falando de custos atuais em si. Ele é um material completamente miscível em água, então isso também te dá funcionalidades para que você possa aplicar no desenvolvimento desse processo, fazendo misturas, mexendo um pouco nessa estrutura mesmo de composição do processo de tratamento, mas tem um ponto que eu acho que é bastante importante mencionar, que pode ser positivo quanto negativo também, né, que é o ponto de ebulição do glicerol, que ele é mais alto, então uma recuperação desse solvente, né, ele é feita aí de uma forma um pouco diferente, e ao mesmo tempo isso já deixa claro que é um pouco mais complicado de usar, às vezes, técnicas convencionais para extrair o açúcar que fica dentro desse material. Já existem vários dados de literatura usando processos de ultrafiltração, até aquela empresa que eu mostrei anteriormente para vocês, né, que trabalha com processos industriais de fracionamento com glicerol, eles até usam isso como uma forma de você bidestilar esse glicerol, né, comercializando, então, glicerina bidestilada dentro do mercado. Então, isso também são estratégias bem interessantes, mas a gente, dentro do nosso processo, a gente está pensando muito mais em usar esse glicerol com outras aplicabilidades também. Então, como vocês podem observar aqui na tabela do lado, qual é um outro fator, né, bastante importante dentro desse material? A composição varia muito de empresa para empresa, né, de quem vai ser o usuário daquele triacilglicerol que vai acabar gerando esse glicerol para dentro do mercado em si. Então, as composições variam muito, a proporção do glicerol, assim como outros elementos que estão ali intrínsecos, né, ao desenvolvimento desse processo em si. Então, é claro que isso vai afetar, de uma certa forma, a característica do seu processo de fracionamento, então isso é um ponto a ser considerado também, né, quando se desenvolve essas tecnologias em si. Deixando claro que a gente está usando aqui o glicerol bruto, que saiu de um processo de produção de biodiesel, de uma empresa em Minas Gerais, usando realmente o glicerol sem bidestilar, com todos os outros compostos inerentes que estão dentro do processo, com esse intuito mesmo de integração de cadeia, tá certo? Sarita, desculpe te perguntar, mas Imagina, nesse fica à vontade, nesse caso, você pega o próprio, aquela coisa bruta mesmo, depois que o biodiesel é retirado, você já usa aquele... Exatamente, Gonçalo. Olha lá. Usando aquela mistura, aquela miscelânea do material. Então, assim, o material que a gente veio de uma usina de biodiesel que trabalha com soja, então o produto já tem uma qualidade um pouco maior. Mas quando você tem... Eu peguei, por exemplo, de uma empresa que trabalha com resíduos, né, de dejeto, de bovino, de processamento de carne, né? Então, gordura animal. Sebo, né? De sebo, exatamente. Então, a característica já muda bastante, a coloração, as características, a composição, mas a gente está testando isso também e aparentemente funciona atrativamente, assim. Certo? Pode passar, por favor, Gonçalo. Bom, então, uma das funcionalidades que a gente percebeu é que realmente esse processo é bastante efetivo na desvinificação. Então, nós trabalhamos com otimização de vários parâmetros operacionais de processo, né, tempo, temperatura, concentração de sólidos dentro dessa reação, a concentração, a proporção desse glicerol com água, porque lembrando que os processos organosolventes, eles funcionam com uma mistura, né, desse álcool na presença de água em si. O que a gente conseguiu perceber, né, trazendo aqui dados bastante resumidos para vocês, é que o principal efeito mesmo na solubilização da lignina está relacionado com essa proporção de glicerol dentro do sistema. Então, quanto mais glicerol, a gente percebeu que essa solubilização ela realmente é funcionalizada dentro desse processo. Aqui eu trouxe para vocês, né, nesse primeiro gráfico acima aqui, só para vocês terem uma ideia, essa solubilização, né, essa porcentagem de solubilização de lignina, peguei os extremos dos processos que a gente estudou, né, menor temperatura, menor concentração de glicerol no meio e sólidos em tempos distintos, assim como o processo aqui maior, né, mais severo dentro dessa cadeia. Então, a gente percebe que ambos, né, tanto as condições, ambas, né, em termos de extremos mesmo, a gente tem aí uma alta taxa de desvinificação desse material.
Isso já mostra, uma certa forma, que aquele primeiro objetivo que a gente tinha, que era designificar, é bastante eficiente. E como eu mencionei para vocês, nesse tipo de processo, por causa das condições operacionais e da forma que se trabalha, ele tem realmente uma alta solubilização de hemicelulose, que em todos os casos aqui, né, nos extremos, vai estar aí na faixa de 70%. Então, não é um processo de fracionamento que vai preservar essas hemiceluloses para uma etapa subsequente de processo. Ela vai ser ali solubilizada junto com a lignina, ao qual a gente precisa fazer um processo de separação e aí utilizar ela com outras funcionalidades, certo? Pode passar, Gonçalo. Bom, um outro ponto que a gente percebeu é que realmente, né, isso já é bastante difundido na literatura, que quanto menos lignina eu tenho no material, normalmente ele vai me dar aí uma conversão enzimática bastante atrativa dentro desse processo. Então, isso daqui é o que a gente demonstra aqui também, fazendo uma comparação de um pré-tratamento hidrotérmico, que a gente otimizou num trabalho algum tempo atrás, com esse processo organosolve que a gente tem. Então, matematicamente determinando aqui nos processos, a gente consegue ver que a gente tem uma conversão de celulose de 92% quando a gente trabalha com material organosolve, contra 52% do processo hidrotérmico, que são valores aqui bem clássicos dentro dessa cadeia mesmo. Né, o que isso nos proporciona aqui de pontos interessantes? Né? Veja que a concentração de glicose, né, se eu tenho uma conversão maior, entrando com uma mesma massa, é claro que eu vou ter mais açúcar no final desse processo. Então, eu posso ter uma massa de sólidos dentro desse processo hidrolítico menor, eu vou ter menos problemas de transferência de calor e de massa desse processo, e menor gasto energético para, né, movimentar essa massa durante esses processos hidrolíticos, ou mesmo para fazer posteriormente concentração desse açúcar solubilizado dentro do sistema. Aqui, para eu atingir, né, uma alta concentração de açúcar por processo fermentativo, para que eu não tenha altos gastos energéticos lá na minha coluna de destilação, né, eu vou ter que concentrar esse açúcar que vai me demandar energia. Aqui, com uma massa, né, eu vou ter já uma alta quantidade de açúcar no meio, que vai ter essas atratividades dentro do processo em si. Pode passar, Gonçalo. Bom, outra funcionalidade, né, bem interessante desse processo que a gente desenvolveu é que ele tem uma baixa formação de inibidor, né? Então, não fomos as únicas pessoas que perceberam isso, que esse processo de pré-tratamento com glicerol, ele tem uma coisa muito interessante, que ele faz uma reação de transglicolização dentro desses açúcares. Então, basicamente, ele reage tanto com os açúcares monoméricos, quanto com polissacarídeo, que pode ter sido solubilizado, no caso da hemicelulose. Então, nessa ligação, ele faz uma espécie de proteção desse material, impedindo que ele passe para a etapa subsequente de processo de degradação. Então, ao invés dele direcionar a glicose, por exemplo, para uma produção de HMF, né, hidroximetilfurfural dentro do processo, ele consegue estabilizar essa molécula, deixando ela ali, né, livre dentro daquele sistema para poder ser posteriormente aplicada num processo fermentativo, como é o nosso caso. E aí, peguei aqui alguns trabalhos que nós já vimos executados, né, com outros processos, e comparado esse último aqui de um outro autor, né, externo ao grupo, mas a gente consegue perceber que, em todos os casos, a formação de furfural e HMF dos processos que usam glicerol, tanto o nosso caso que usa glicerol bruto, quanto o caso, né, do outro autor que usa glicerol puro, a gente consegue perceber que realmente esse processo de degradação ele é menor, então você tem essa preservação. E um ponto... Marita, e a fermentação desses açúcares glicosilados não sofre nada, é a mesma coisa. Não tem efeito. Vou te mostrar isso agora. Desculpe. Imagina, Gonçalo, fica à vontade, pode interromper quando você quiser. Eu preciso ficar preocupada com o tempo, porque eu não sei se a gente cronometrou desde o início. Você vai me puxando a orelha com o tempo aí, tá? Pode continuar tranquila, manda bala. Beleza. Vamos lá. Então, o que a gente observa, Gonçalo, dessa sua pergunta, que esses autores aqui, né, que fizeram esse trabalho que está mensurado aqui embaixo, é que o que eles perceberam? Que esse material está glicosilado dentro desse sistema, né, nessa faixa aqui de 8,5% de xilose livre que ele encontrou nesse hidrolisado. Quando ele faz uma adição de água dentro desse sistema, você tem essa quebra dessa ligação e ele volta a ficar com o açúcar liberado para o sistema. Então, aquela concentração de xilose, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo ver o que está escrito aqui embaixo, mas ela aumentou... Espera aí, só um minutinho. Se eu colocar aqui livre... Não, vai pedir para eu sair. Bom, ele mudou a minha tela um pouco aqui, Gonçalo, mas não sei o que está acontecendo. Pronto, agora foi. Então, ou seja, acho que é porque você mexe aí, ele mexe para mim. Agora que eu entendi. Eu esqueci que você que está passando para mim, Gonçalo, desculpa.
Beleza, agora eu estou enxergando. É que estava com um preto na parte de baixo, não estava vendo. Bom, então, o que acontece, Gonçalo, nisso que você mencionou, é que, ou seja, esses açúcares estão ali, mas eles estão glicosilados. E aí, quando eles fazem uma hidrólise com água, simplesmente não entra nem ácido dentro desse processo, eles conseguem aumentar essa concentração de glicose livre dentro do sistema. Então, isso seria passível de ser utilizado, né, para essas aplicações, que eu acho que é o que você tinha perguntado, correto? Perfeito. Pode passar para a próxima, por favor, Gonçalo. Perfeito. E aí vem a pergunta, né, sobre o etanol. Aqui a gente está falando, obviamente, só da fração celulósica, que é aquela que foi retirada ali no processo de separação sólido-líquido. Como a gente tem uma alta solubilização de hemiceluloses para a fração líquida, obviamente a gente priorizou usar uma levedura, né, que focasse mais na fração de açúcares C6, porque não fazia muito sentido você colocar para uma baixa concentração de xilose que a gente tinha no meio. E, obviamente, a gente não viu aí problemas quando a gente compara, né, com o padrão glicosídico, com uma fermentação extremamente rápida, 4 horas, com uma produtividade bastante atrativa também dentro desse processo. Então, isso mostra que o material realmente, né, foi passível de fazer uma fermentação, sem presença de inibidores e sem qualquer impacto dentro desse processo produtivo em si. Pode passar, Gonçalo. Bom, aí vai para o outro lado, né? Dentro da fração líquida, além dessas hemiceluloses solubilizadas, que a gente viu que elas são protegidas para que não haja esse processo de degradação, a gente tem a lignina também. E a mesma coisa, o mesmo tipo de reação que acontece com essa proteção dos açúcares que foram hidrolisados no pré-tratamento, também acontece no caso da lignina. Então, a gente também tem aí menores riscos, né, desse processo de condensação, que, como eu já mencionei para vocês, é um ponto negativo dependendo da aplicação de lignina que a gente for executar, principalmente para aplicações mais nobres dentro do processo em si. Outro ponto muito interessante é que essa lignina ela vai ficar hidrofílica, porque eu vou ter justamente a inserção dessas hidroxilas dentro dessa estrutura da lignina. Então, isso faz com que ela se torne uma lignina mais reativa, que para desenvolvimento de produtos é uma coisa fantástica, né? E outra coisa que também é bastante relatado na literatura, que a gente já percebeu, é que, né, nesse processo, inclusive, a própria lignina remanescente nesse material, ela acaba também tornando menos problemática para processos de adsorção enzimáticas dentro dessa cadeia. Então, ela também torna menos agravante o processo hidrolítico, mesmo que sobre ainda resquícios dessa lignina dentro desse sólido em si, né? Então, aparentemente, é uma lignina que vai estar aí, a gente conseguiu recuperar, acho que mexeu a tela de novo, consigo ver a parte de baixo. Uma linha preta, assim, ó. Eu não mexi nada, não. Não? Bom, mas não tem problema. Imagina, Gonçalo. É o zoom, é o zoom, mas está ótimo. Vamos lá. Então, ou seja, dentro da parte da lignina, lembra que nesses processos um pouco mais brandos, né, a gente tinha conseguido solubilizar um pouco menos de lignina do que nesses mais severos, mas a gente consegue perceber que a recuperação da lignina também é bastante atrativa. Então, além de eu solubilizar essa lignina, eu também consigo recuperá-la depois para aplicações mercadológicas em si, e não necessariamente só para processos de queima, certo? Pode passar o próximo. Beleza. E aí, outro ponto que eu acho que vale muito a pena, né, a gente mencionar é a questão do reuso desse solvente. Como eu mencionei para vocês, para você poder avaliar técnica e economicamente esse processo, é muito importante você pensar na reciclagem desse solvente para poder, inclusive, minimizar custos. Já disse também que, obviamente, o glicerol ele tem um custo muito mais barato. Tem literaturas que já reportam que é passível você reciclar esse solvente até aí mais ou menos 10 vezes, porque depois você começa realmente a acumular muito açúcares monoméricos, muitos outros elementos que acabam fazendo o processo de degradação, e isso acaba tornando esse reagente um pouco menos viável para esse processo de aplicação em si. Em contrapartida, né, eu preciso desenvolver aí uma tecnologia para poder separar esse glicerol desses açúcares também dentro desse sistema, já que a temperatura de ebulição é relativamente alta, mas eu também posso pegar essa mistura, né, de glicerol com esses açúcares solubilizados dentro do sistema e aplicar para diversos outros processos fermentativos, né, que já são aí bastante relatados na literatura das suas eficiências em si. A gente tem trabalhado com isso um pouco para a produção de propanol, né, e também estamos trabalhando um pouco para a questão de produção de, como eu mencionei para vocês, né, de biodigestão anaeróbica.
Pode passar para o próximo slide, por favor, Gonçalo? Que é aqui alguns resultados, a gente ainda está em fase de execução, mas eu quis trazer só para poder mostrar para vocês também, né, sobre a questão de possibilidades de se usar esse material para fazer processos de biodigestão. Então, a gente consegue observar, né, a celulose é o nosso padrão, digamos assim, né, usado para poder avaliar se o nosso processo está rodando bem, né, a biodigestão em si, e eu coloquei ali algumas condições operacionais que a gente tem avaliado dos processos de fracionamento. Então, pegou esse material, mandou aquilo para a biodigestão, fizemos trabalhos também de digestão com vinhaça e não vimos tanto incremento, né, com esse processo em si. E veja que a gente está usando concentrações de glicerol relativamente altas. A literatura reporta processos de biodigestão com proporções de glicerol relativamente baixas, bem abaixo disso que a gente está usando. E a gente tem conseguido aí produções bastante interessantes dentro desse processo em si. Pode passar, Gonçalo. Bom, o segundo case que eu queria trazer, então, desses processos de fracionamento, e que a gente também já vem aí trabalhando e estudando há algum tempo, são os processos usando líquidos iônicos, né? Quando os líquidos iônicos começaram a surgir para esse desenvolvimento de processos de fracionamento, a primeira coisa que a gente escuta até hoje, para falar a verdade, nossa, mas esses reagentes não são muito caros, né? Vai usar uma coisa tão nobre para fracionar a biomassa, como é que você vê essa viabilidade desses processos em si? Então, a gente está a todo momento tentando provar técnica economicamente que é passível desenvolver isso, né? Então, os líquidos iônicos que a gente trabalha são os líquidos iônicos próticos, que têm aí um hidrogênio ionizável dentro dessa cadeia, o que ajuda muito dentro desses processos de fracionamento em si. E nós trabalhamos com a própria síntese dos nossos líquidos iônicos, né? Então, a gente tenta usar ácidos, bases, com preços relativamente atrativos dentro desse mercado, para que esse reagente realmente fique com um custo, né, bastante econômico dentro dessa cadeia em si. Então, dentro dessas biorefinarias, usando líquidos iônicos próticos, a gente também trabalha com a otimização dos processos de pré-tratamento, usando uma gama de líquidos iônicos que a gente já sintetizou, alguns a gente já patenteou dentro desse mercado também, mas diferentemente do que a gente viu no caso do glicerol, os líquidos iônicos, especificamente esses que a gente trabalha, ele tem uma tendência a reter essas hemiceluloses na fração sólida. Então, basicamente, ele vai solvatar essa lignina, solubilizando ela dentro do sistema, e ele vai manter os polissacarídeos na fração sólida, tanto celulose quanto hemicelulose. Então, para um processo integrado de fermentação, onde eu faço fermentação C5 e C6, é extremamente interessante, porque eu já tenho os dois açúcares disponíveis para esse processo, posso colocar as enzimas para fazer esse processo hidrolítico e aí recuperar esses açúcares para a cadeia fermentativa em si. Então, ao final desse processo, a gente também tem a etapa de separação sólido-líquido e, basicamente, a gente vai recuperar essa lignina, que também vai ter, dependendo das condições que a gente vai trabalhar, características bastante importantes para aplicação. Essa lignina, especificamente, a gente desenvolveu um processo para a produção de supercapacitores. Isso foi feito, né, em colaboração internacional e, provavelmente, aí, em pouco tempo, esse artigo da gente já está saindo também. Já posso adiantar para vocês que foi bastante interessante os resultados que a gente obteve, né, de misturas de lignina com grafeno para poder fazer essas produções de supercapacitores em si. Dentro dessa cadeia, né, obviamente, a gente também está tratando com outro tipo de catalisador, né, de solvente para fazer esse processo. Então, os processos de reciclagem desse líquido iônico é muito importante, então a gente também avaliou essas estratégias dentro desse processo em si. Já essa fração sólida era direcionada para a hidrólise enzimática, como eu disse, rica em celulose e em hemiceluloses, vai para a hidrólise, fermentação, até a produção de etanol em si, certo? Por favor, Gonçalo. Olha, eu achei interessantíssimo isso que você está falando em relação a esses supercapacitores com baseado nisso. O pessoal aqui do Hudson, Sarita, seria muito legal você conversar com eles, porque acho que eles estão trabalhando com uma coisa parecida com uma fibra, agora não vou me lembrar se foi de coco, alguma coisa assim. Isso é extremamente interessante, tem um apelo gigantesco. Vamos lá. Com certeza, Gustavo. Bom, então, ou seja, né, como eu mencionei para vocês, dentro desses processos de pré-tratamento iônicos, nós direcionamos os nossos trabalhos sempre para utilizar esses próticos, porque eles têm síntese muito simplificada, são processos muito mais baratos, a gente não precisa purificar, basicamente você, durante esse processo, você não tem formação de água,
e que é um outro ponto que a gente conseguiu, ao longo desses anos, né, estudando esses pré-tratamentos, visualizar que a água não é um crime dentro desse líquido iônico, e, pelo contrário, inclusive, ela ajuda a esse processo de fracionamento da lignina, claro que dentro de uma proporção específica. Então, a gente acabou descobrindo bastante coisas do líquido iônico que, dentro de outras aplicações dele mercadológicas, não são aceitáveis, mas dentro daquilo que a gente usa, né, para fracionar biomassa, são bastante atrativos. Então, desses trabalhos, né, como vocês podem observar aqui, nós já sintetizamos hoje aproximadamente 35 líquidos iônicos diferentes, avaliamos todos eles como processos de fracionamento, otimização de processos. Eu vou trazer para vocês aqui alguns, para a gente poder discutir um pouco desses resultados. Peguei principalmente esses do nosso último trabalho aqui, que foi publicado em 2021, onde a gente tentou avaliar, né, diferenças de grupos funcionais na construção desse líquido iônico. Então, como vocês podem perceber, o Gonçalo está com o mouse aí, ele mexe para mim. Como vocês podem perceber, a gente trabalhou com mudanças de grupos funcionais nessa estrutura catiônica, né? E também trabalhamos com tamanho de cadeia, né, de carbono, para poder avaliar como isso interfere no nosso processo de fracionamento. Além disso, a gente resolveu trabalhar com uma classe, né, de vários compostos aniônicos para poder fazer essa composição e estruturação desse líquido iônico. Demos prioridade nesse trabalho aqui, desse artigo especificamente, para trabalhar com ácidos fracos, porque a gente já tinha trabalhado com ácidos fortes, como é o caso de ácido sulfúrico, por exemplo, e a gente viu que ele tinha uma tendência muito forte a solubilizar a hemicelulose, como é clássico de ácidos fortes, né? Então, como a gente queria priorizar, manter os polissacarídeos na fração sólida, a gente tentou trabalhar com ácidos um pouco mais fracos para a constituição dessa cadeia. Pode passar, Gonçalo. Perfeito. E o que a gente observou? Você passou, Gonçalo? Passei. Você não está vendo? Não, agora chegou. Ah. A gente observou. Então, como a gente já esperava, né, os líquidos iônicos próticos, eles atuam muito na questão da deslignificação da biomassa. O que eu tentei trazer para vocês aqui em termos de dados é anular o efeito do cátion com o ânion para que a gente pudesse avaliar esses resultados separadamente. Então, olhando, né, só essa questão dos efeitos do cátion, o que a gente conseguiu observar é que esse grupo funcional que é adicionado dentro dessa cadeia, ou seja, a gente tem 2 átomos de carbono em todas essas estruturas, mas tem uma funcionalização dessa molécula, ela faz muita diferença nesse processo de deslignificação. Assim como o aumento do tamanho da cadeia também é extremamente importante para promover esse processo de deslignificação dentro do processo, né? Por outro lado, quando a gente avalia a parte aniônica, a gente percebeu que aqueles ácidos, né, que tem um caráter ali um pouco mais básico, que é justamente dentro dessas características, aqui o lactato e o acetato também em si, eles acabam promovendo um pouco mais essa questão da deslignificação dessa biomassa. Lembrando que a gente está avaliando aqui esses efeitos isoladamente, né, eles não estão ainda na composição do líquido iônico, só isolados dentro desse processo. Pode passar, Gonçalo, por favor. Bom, em relação à conversão, né, nós também fomos avaliar, a gente percebeu efeitos, né, relativamente similares no caso dos cátions. Vocês podem observar que no caso da solubilização da hemicelulose após um processo de hidrólise enzimática, a funcionalização também teve um efeito bastante efetivo, né, quando a gente compara com o etide, que é um material que não foi funcionalizado. A mesma coisa no caso do aumento do tamanho da cadeia, né? A gente já não consegue mais observar aquele efeito tão proeminente, sendo que o melhor resultado já é aquele que tem um tamanho de cadeia relativamente intermediário. Quando a gente passa agora para o caso dos efeitos dos ânions, né, o que a gente consegue observar é que a gente não tem muita diferença, né, entre um ou outro, são diferenças ali relativamente pequenas, que quando a gente coloca realmente numa análise estatística, elas são basicamente ignoradas mesmo dentro desse processo. O próximo, por favor, Gonçalo. Bom, e aí, né, o que a pergunta que não quer calar é como isso vai funcionar dentro do processo fermentativo. A gente teve bons resultados fermentativos, né, dentro desse processo. A gente eu trouxe aqui para vocês uma única condição de pré-tratamento que a gente juntou, então, agora desses cátions e ânions, né, ou seja, o próprio líquido iônico construído. E isso daqui já é uma condição otimizada de processo de pré-tratamento para ver até quando a gente consegue realmente atingir, né, essas condições operacionais. Então, o que a gente observou é que
A conversão da celulose em glicose durante esse processo hidrolítico fica ali em torno de mais de 80%, então é uma conversão bastante considerável quando você compara com o processo de pré-tratamento que ainda retém essa lignina, né? No caso das hemiceluloses, a gente também tem um processo hidrolítico bastante eficiente. Se vocês pensarem que a gente não fez suplementação, né, de estilanase, eu sei que esses novos coquetéis enzimáticos, eles têm já algumas estilanases dentro desse processo, mas aqui não tem uma otimização da etapa de hidrólise enzimática, é simplesmente uma condição clássica, né, que a gente usa para poder avaliar mesmo essa conversão do material, além de uma alta solubilização da lignina dentro desse processo. E quando a gente passa para os processos fermentativos, é nítido que a gente tem uma fermentação também bastante considerável, né, usando uma levedura selvagem dentro desse processo, e quando a gente compara aqui também com uma condição controle, ou seja, eu tenho uma conversão em tempos relativamente curtos, né, 12, 18 horas, se a gente considerar todo o consumo de xilose, e isso vai me dar aí, né, um rendimento de fermentação bastante considerável também. Pode passar, Gonçalo, por favor. Bom, e aí fica a outra vertente, né? E essa lignina, né? Você está dizendo para a gente que esse processo pode ser interessante para preservar essas características da lignina, pensando num potencial de aplicação industrial. Então, a gente trabalhou bastante com isso, fizemos várias análises estruturais dessa lignina, tentando compreender um pouco esses processos de fracionamento, e o que a gente conseguiu perceber é que realmente vai depender do tipo de líquido iônico que a gente está usando dentro desse processo. Então, por exemplo, né? Nesse caso aqui, a gente fez algumas análises de HSQC, onde a gente consegue visualizar essas ligações beta-O4 da lignina. A ligação beta-O4 da lignina é a ligação mais importante que a gente tem na estrutura macromolecular da lignina, e dentro do bagaço de cana ela representa aproximadamente 80%. Então, ela acaba sendo ali uma ingerência macro dentro desse processo. Se vocês conseguirem observar aqui, o 2-HE4 e o etid-AC, né, que é com ácido acético, veja que a gente não tem, né, uma visualização mais dessas estruturas, dessas ligações beta-4. Então, o que acontece? Essa ligação foi clivada, que é um pouco do que a gente consegue observar nessa equação, né, nessa reação aqui em cima. Então, clivar essas ligações não necessariamente é uma coisa ruim, porque ela pode me levar a produtos, né, de baixa massa molar dessa lignina, que tem aplicações fantásticas dentro do setor industrial, principalmente nessa área de químicos, né, de valor agregado. Então, isso não é uma coisa ruim. O ruim que pode acontecer é ela voltar a ligar quimicamente, né, fazendo esses processos de polimerização, o que vai diminuir o valor agregado dessa lignina, que é o que a gente observa aqui quando a gente analisa o etid-AC. Né? Se vocês olharem aqui na análise de GPC, onde a gente determina a massa molar dessa lignina, você vê que ela é uma massa alta. Então, o que isso comprova para a gente? Que ela quebrou, mas ela voltou a ligar quimicamente. Então, essa lignina, muito provavelmente, vai ter um valor agregado relativamente baixo. Outro ponto que a gente consegue comprovar é se vocês olharem a análise subsequente, que é a análise de RMN de fósforo, onde vocês vão ver que a gente tem um total de hidroxilas relativamente baixo para esse pré-tratamento, né, dessa lignina, o que mostra que realmente não tem hidroxilas livres nesse material. Então, que ela foi completamente recondensada, com características completamente distintas, e aí isso vai me dificultar muito modificar essa lignina para uma aplicação industrial, ou mesmo fazer processos de clivagem para gerar esses monômeros posteriormente. Então, nesse tipo de processo, é uma lignina que ficou com uma aplicação muito limitada dentro do mercado. Por outro lado, né, se a gente analisa essa acima, que também houve uma alta clivagem, que é a 2-FOR, né, você veja que ela tem aqui no HSQC uma alta clivagem dessas ligações beta-4, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter uma massa molar relativamente baixa e, consequentemente, uma alta quantidade de hidroxilas. Então, isso mostra que ela quebrou e ela permaneceu quebrada dentro desse sistema, né, formando aí moléculas de baixa massa molar, que vai ter aplicações bastante interessantes. Não estou dizendo que é fácil de recuperar esses materiais, mas estou dizendo que eles são, dentro do próprio processo de pré-tratamento, eu já criei uma condição para que fosse gerado produtos de baixa massa molar com atratividade mercadológica, né? Por outro lado, se vocês olharem esse etid-LAC, né, veja que eu tenho uma alta preservação aqui das ligações beta-4 dessa lignina, ao mesmo tempo, eu mantenho uma alta massa molar dessa lignina. Então, é uma lignina que vai ter uma alta massa molar, mas que preservou completamente essas ligações beta-O4 dela. Então, isso mostra que ela tem uma estrutura preservada, ou seja, ela não recondensou, ela está ali quase que uma lignina in natura sendo solubilizada dentro desse processo,
o que pode ter aí atratividades bem interessantes para a produção de polímeros, porque ainda é passível de você fazer modificações químicas dentro desse material. Então, o que vale ressaltar aqui, né, deixar bem claro, é que não necessariamente por ser um processo designificante que não usa, né, catalisadores extremamente ácidos e básicos, né, principalmente, vai me trazer uma lignina com altíssimas aplicações mercadológicas. Então, isso tudo precisa ser profundamente avaliado, que, né, muitas vezes a gente acaba ignorando esse tipo de informações em si. Pode passar, Gonçalo, por favor. Bom, outro questionamento que se tem muito dentro dessas cadeias mercadológicas, né, de uso de líquidos iônicos, é a questão do consumo de água, né? Tem uma difusão muito grande de que os líquidos iônicos, alguns deles, né, são completamente verdes, renováveis, sustentáveis, que não tragam toxicidades para dentro dos processos em si, e o que a gente percebeu, né, é que são processos que, para você realmente ter uma alta conversão desse material dentro de processos hidrolíticos, você precisa ter uma extração bastante considerável desse líquido iônico, que é possível observar tanto no gráfico de conversão de celulose quanto de hemicelulose, que você tem uma queda abrupta, né, quanto esse resíduo de líquido iônico vai ficando ali dentro do meu material. Então, essa reciclagem do líquido iônico, né, retirar esse líquido iônico, é extremamente importante dentro desses processos. Para vocês terem uma ideia, né, nós fermentamos esse material fazendo uma lavagem relativamente baixa, né, para quem observar esse primeiro ponto da tabela aqui, 40 gramas de água por grama de polpa usado na lavagem, né, para quem não é da área de pré-tratamento, pode achar que isso é um volume de água relativamente alto, mas não é, porque o material é altamente absorvente, então praticamente você não consegue realmente lavar essa biomassa, contra uma biomassa que foi completamente lavada, né, veja que a quantidade de água é realmente muito mais expressiva, e veja como a gente tem ganho, né, tanto de rendimento quanto de produtividade dentro desse processo fermentativo em si. Próximo, por favor, Gonçalo. Bom, e o outro ponto, né, extremamente importante, como eu mencionei, é os líquidos iônicos, será que eles são passíveis de serem ciclados dentro dessa cadeia para poder minimizar custos dentro desse processo em si? Então, trouxe um exemplo específico de um dos líquidos iônicos que a gente trabalhou. O que a gente percebeu o líquido iônico, ele é fácil de retirar dessa biomassa, claro que se você faz esse processo de lavagem efetiva, então esse primeiro gráfico aqui acima, vocês conseguem observar, né, que ao longo dos ciclos desse processo de pré-tratamento, a gente consegue ter uma alta recuperação desses líquidos iônicos. No gráfico abaixo, como vocês podem observar, a precipitação dessa lignina não é uma coisa tão trivial, justamente porque esse líquido iônico que a gente avaliou aqui é um daqueles que eu mostrei anteriormente para vocês, que tem uma alta degradação dessa lignina em compostos de baixa massa molar. Então, isso faz com que esses compostos fiquem solúveis dentro do sistema e, consequentemente, difíceis de serem precipitados por processos clássicos, que no nosso caso aqui é só adição de água dentro desse sistema. Então, parte da lignina, como vocês podem observar aqui no gráfico abaixo, foi precipitada, mas uma boa parte dela que foi solubilizada está na forma solúvel e teria que ser usado outras estratégias para recuperação. Quando a gente leva, né, tudo isso para processos de conversão, então eu peguei cada um desses ciclos do líquido iônico, então pré-tratei o primeiro, tirei esse líquido iônico, fiz um novo pré-tratamento com uma biomassa, né, virgem, digamos assim, fui ciclando isso, e o que a gente consegue perceber por esse último gráfico aqui é que realmente você tem uma redução, né, da eficiência desse processo, muito pautado, né, em problemas realmente vinculados à degradação desse líquido iônico. A gente percebeu que esse líquido iônico, especificamente, que a gente trabalhou dentro desse trabalho, ele sofre um processo de amidação, então, ao longo desse processo, ele vai perdendo essa efetividade, né, desse líquido iônico. Essa reação que vocês estão vendo aqui acima, ela não é uma reação termodinamicamente favorável, mas por causa das condições operacionais, né, a gente acredita que isso possa ter direcionado, né, nós conseguimos comprovar que esse composto de amida foi realmente formado ao longo desse processo em si. Próximo, por favor, Gonçalo. Que é o meu último ponto a ser tratado. Então, para a gente falar realmente de pré-tratamento com líquidos iônicos, um questionamento que sempre vem, obviamente, né, a questão de técnica econômica. Será que isso é atrativamente aplicável dentro dessa cadeia em si? Né, com essa questão de integralização de biorefinaria, de tentar aplicar essa lignina de um fator macro dentro desse mercado. Então, nesse último trabalho aqui, nós fizemos uma análise técnica econômica,
Fizemos 6 cenários para simulação, estou trazendo só 3 deles aqui, para a gente poder observar um pouco. Então, a gente pegou um cenário de primeira geração, né, de produção de etanol de primeira geração, com produção de eletricidade excedente. Fizemos um segundo cenário com processo clássico de pré-tratamento, né, de explosão a vapor, usando processos de hidrólise enzimática e fermentação, de hexoses e pentoses separadas. No caso das hexoses, a gente integrou com a primeira geração, né, e no caso das pentoses, se faz uma fermentação separada. E analisando, por último, o nosso líquido iônico, numa condição bastante atrativa, também com a questão da produção da lignina técnica, que é essa lignina que a gente consegue recuperar ao final desse processo produtivo. No nosso caso, nós trabalhamos com dados de fermentação C5 e C6, né, conjuntos, usando uma levedura selvagem também dentro desse processo. Então, esses dados a gente usou tanto para a primeira geração quanto para trabalhos já publicados, né, da Marina, e a gente usou os nossos para poder fazer essa complementação. Então, esse é um trabalho que já foi submetido e está em fase de avaliação. Pode passar, por favor, Gonçalo. Tentei resumir muito o que a gente obteve de resultados, mas realmente é muito mais que isso. Eu acho que, né, depois vale a pena, quando o artigo sair, dar uma olhada para aqueles que tiverem interesse nessa área. O que a gente conseguiu perceber né, no caso do líquido iônico prótico, obviamente a gente tem uma quantidade de etanol produzido por tonelada de bagaço maior do que quando a gente compara, nesses 403 aqui, quando a gente compara com um processo que foi executado com pré-tratamento de explosão a vapor, mas quando você olha no gráfico aqui, né, a quantidade de etanol 2G quilotoneladas por ano, ele ficou mais baixo justamente porque, para essa questão de recuperação do líquido iônico dentro desse processo, a gente precisa de uma demanda de vapor bastante considerável. Lembra que para fazer a precipitação dessa lignina eu preciso adicionar água dentro desse sistema, então, ao mesmo tempo, depois, para retirar esse líquido iônico, que é um composto que tem uma pressão de vapor praticamente desprezível, né? Ou seja, ele não é volátil, então eu preciso tirar a água desse sistema até aquele limite que é o passível de executar o pré-tratamento, então isso acaba me dando um consumo de vapor bastante considerável, o que, consequentemente, né, diminui a minha quantidade de bagaço para poder ser direcionado para a produção de etanol, porque esse vapor vem justamente da queima desse bagaço. Então, eu preciso tirar bagaço para fazer tecnologias 2G, para poder gerar parte dessa energia para subsidiar todo esse processo em si. Por outro lado, né, a gente tem um ganho aqui, que nas tecnologias com explosão a vapor a gente não tem, que é essa produção aqui em cinza, no primeiro gráfico, da lignina técnica, que pode, então, ser direcionada também para uma parte, né, de agregação econômica dentro desse processo. Nesse gráfico mais abaixo, onde mostra aqui, né, esses efluentes de processo, o que a gente pode perceber é que o volume de vinhaça, aparentemente, ele é um pouco mais alto, quando compara com a tecnologia de primeira e também da segunda geração com explosão a vapor, mas não sai dos parâmetros operacionais que a gente tem hoje dentro das tecnologias de primeira geração, que varia de 8 até 12 litros de vinhaça por litro de etanol produzido. Por outro lado, obviamente, a gente vai ter um volume, né, de águas residuárias maior, justamente porque eu preciso lavar essa biomassa para poder tirar todo esse material e poder fazer esse ciclo. Tem vários trabalhos na literatura que já reportam, né, que a toxicidade dessa água residuária é muito baixa, então, para fazer processos de biodegradação aí são relativamente tranquilos, justamente por a gente estar usando líquidos iônicos próticos, né, ao invés dos líquidos iônicos clássicos, que são os apróticos dentro do mercado. E para finalizar, né, quando a gente olha essa tabelinha aqui do lado, para poder olhar um pouco desses custos de capital, né, de investimento, a gente vê uma atratividade dessa questão de líquidos iônicos próticos também dentro dessa cadeia, quando a gente compara aí com as tecnologias convencionais de explosão a vapor, assim como também, né, a taxa interna de retorno e também questões de payback dentro dessa cadeia em si. Tá? Então, isso também são parâmetros importantes. O grande desafio que a gente percebeu, né, para a construção dessa biorefinaria com líquidos iônicos próticos é justamente essa questão de que forma a gente pode minimizar esses custos energéticos, né, nesse processo de recuperação do líquido iônico e como subsidiar uma forma mais eficiente de recuperação de lignina dentro desses processos em si. Perfeito? Pode passar, Gonçalo. Bom, com isso, né, eu já tenho aqui minhas considerações finais, acho que a gente já até passou um pouco do tempo. O que eu queria deixar para vocês aqui é que realmente para a gente poder trabalhar, né, com esses processos de fracionamento um pouco distintos daquilo que a gente tem hoje convencionalmente dentro do mercado, a gente precisa se preocupar muito, né, com o desenvolvimento dessa cadeia de uma forma econômica, de fazer um fracionamento viável realmente economicamente,
tentar, de uma certa forma, agregar valor a todas essas frações macromoleculares da biomassa, porque senão realmente você não tem, né, uma integralização bastante atrativa dentro desse mercado. E um outro ponto que é muito importante é que muitas vezes a gente desenvolve processos de fracionamento, né, muito pautado nessa questão de, eu preciso retirar uma máxima quantidade de lignina, preciso que tenha uma alta conversão dessa celulose nos processos hidrolíticos. Mas muitas vezes a gente acaba, né, deixando um pouco para trás essa questão da análise econômica vinculada a esses processos. E isso mostra o quão isso é importante, né, dentro dessa cadeia, porque, às vezes, isso pode ajudar nessa questão de tomada de decisão, realmente, se esses processos são, né, economicamente viáveis ou não dentro dessa cadeia. Pode passar, Gonçalo. Bom, queria só agradecer, né, a todos os colaboradores, tanto, né, colaboradores nacionais quanto internacionais, outros parceiros também que ajudaram muito nessa questão de viabilizar estruturas analíticas também para poder executar. Como eu mencionei para vocês, né, hoje eu coordeno o Laboratório de Bioenergia e de Produtos Renováveis aqui da Unepsp do campo de Botucatu. Então, essa aqui é a foto de alguns dos meus alunos, faltaram algum para a foto oficial, mas acho que a grande aí. Ainda estou com um time pequeno, né, entrei dentro da Unesp em 2018, então ainda estamos aí estruturando o laboratório, fazendo todo, né, esse crescimento do time em si. E agradecer muito também a professora Aline, né, que já é minha colaboradora, na verdade eu colaboro com ela, né, há tantos anos já, desde o meu mestrado, doutorado, e depois dentro do CNPEM, e hoje ainda continua sendo uma excelente parceira de pesquisa, né, subsidiando aí alunos para coorientação, então trabalhamos muito juntas também, muito bem, há mais ou menos uns 18 anos já, então temos aí uma sólida parceria aí ao longo desses anos. E é isso, Gonçalo, muito obrigada, acho que a gente extrapolou um pouco do tempo, mas com essa confusão toda dos slides também a gente se perdeu, né? Sarita, não... De antemão aí de não conseguir ficar mexendo na tela, porque o Gonçalo dominando ali. Não extrapolou nada, olha, tinha tempo que eu não... Aliás, desde o CTB, que eu não me envolvi mais, assim, muito diretamente, assim, com pré-tratamento. Foi fantástico rever isso tudo, ver o quanto avançou, né? É muito importante, sem dúvida, fazer análise técnica econômica. Obviamente, uma escala de bancada tem um tipo de assertividade, né? Mas ela é, sem dúvida nenhuma, já um grande princípio. Eu acho que dois pontos importantíssimos que você tratou e que eu tenho visto essa tendência: produzir açúcar de qualidade com baixo uso de enzima para outros químicos, quer dizer, indo além do etanol, e talvez um produto que no futuro seja de maior valor, a lignina, que a gente, quando não se preocupa, né, com a extração, destrói e simplesmente, né, leva à queima. Seguramente, no futuro, a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, um dia os caras queimaram essas moléculas que tem. Eu gostei muito daquela possibilidade que você colocou, né, de utilizar isso como filtro para suporte de catalisadores, né? Bom, Sarita, eu queria, né, para a gente finalizar mesmo, te parabenizar, sinceramente. Eu tive a oportunidade, né, de estar com você no CTBE e você, em pouquíssimo tempo, você falou, meu time é pequeno, olha o tamanho do seu time provavelmente é maior do que... Olha, que o seu não, Gonçalo. Não. Mas é incrivelmente grande, tanto que eu cheguei em você através... Olha, eu cheguei em você agora para esse projeto que a gente vai fazer aí à frente, através de uma colaboradora sua, quer dizer, uma aluna sua. Quer dizer, é fantástico, sabe? Está em todos os lugares. O seu número de publicações é muito grande. Eu entendi que você já é associada. Se eu já sou professora? Professora associada? Não. Porque você já tem currículo, pela quantidade de publicação e de gente que eu estou vendo aqui, você já deve... Imagina, precisa de uns anos ainda. Não precisa de ano, não. Acelera esse pessoal, porque performance você já tem. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado novamente. Obrigada, Gonçalo. Aprendi muito. Tenho certeza que é um tipo de material, né, que fica no nosso acervo da bioenergia, extremamente importante para todos os alunos e para empreendedores também, né, que têm trabalhado com a segunda geração. Sarita, muito obrigado, prazer enorme, pessoal. Boa tarde a todo mundo, muito obrigado.